Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos reiniciar o nosso conteúdo de Geografia do Pará, quarto trimestre, segundo capítulo sobre paisagens do Pará, sobre o clima e a vegetação. Nós vamos estudar sobre a importância do clima e da vegetação na formação da paisagem paraense e as diferentes paisagens vegetais que no passado recobriam a nossa unidade federativa e que atualmente são mais escassas, além de sabermos quais as ações serão relevantes para preservar essas paisagens. Agora observe esse mapa do clima do Pará e quais são os tipos de clima característicos do nosso estado. Observe a legenda e responda. Localize também o seu município no mapa e registre o tipo de clima predominante no lugar onde você mora. Depois de observarmos o mapa clima do Pará, nós podemos perceber os três climas característicos do nosso estado, que são clima equatorial semiúmido, clima equatorial úmido e clima tropical. Os dois climas, equatorial úmido e equatorial semiúmido, são praticamente iguais, por isso eles serão chamados aqui apenas de equatorial. Esse tipo de clima atinge a maior parte do estado, inclusive a nossa capital Belém. Nela, a média de chuva é de 2.000 milímetros anuais. Ele é um dos municípios mais chuvosos do Brasil. Observem também na imagem um dia chuvoso no município de Marabá. Os outros municípios do estado possuem características muito semelhantes à da capital, com pequenas variações. Em Santarém, por exemplo, a média de chuva é de 2.000 milímetros anuais. A distribuição das chuvas é bastante regular, ocorrendo durante todo o ano. Isso se deve ao intenso calor, à grande quantidade de água existente na superfície e à vegetação densa, que torna o processo de evaporação contínuo, provocando chuvas quase diárias. A temperatura média anual gira em torno dos 26 graus Celsius, portanto a massa pode ultrapassar os 32 graus Celsius e a mínima 22 graus Celsius. O calor é a principal característica do clima equatorial. Agora, pare e repare. O clima equatorial úmido ele predomina na parte leste do Pará, já o equatorial semi-úmido na parte noroeste. O clima equatorial úmido, como o próprio nome indica, apresenta uma quantidade de chuva superior ao clima equatorial semi-úmido, pois o segundo possui menor índice de chuva nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Agora, nós vamos falar sobre o clima tropical. O clima tropical ocorre no sudeste do Pará, nos municípios próximos da divisa com os estados do Tocantins e parte do Mato Grosso. As suas características de pluviosidade são diferentes do clima equatorial. Durante o ano, as chuvas atingem cerca de 2.000 milímetros, concentrando-se principalmente entre os meses de novembro a maio. Elas diminuem entre os meses de junho e outubro, quando a umidade do ar diminui, tornando-o mais seco. A temperatura média anual é de 26 graus Celsius em Redenção, mas pode variar entre 14 graus Celsius a mínima e 31 graus Celsius a máxima. As temperaturas são um pouco mais baixas devido ao clima e à sua localização em uma região de maior altitude. Além disso, entre os meses de junho e setembro, podem ocorrer quedas da temperatura na região sul do Pará, e isso se deve a um fenômeno chamado de friagem, que ocorre em função das frentes de ar frio vindas do sul do Brasil. Agora, nós vamos refletir um pouco mais sobre esse tema. Agora que você conhece um pouco mais a respeito do clima do Pará, assinale aí as características climáticas do município onde você mora, tá? Responda aí, observe, analise, pause o vídeo e faça a atividade refletindo um pouco mais sobre o tema. Questão 1 e a questão 2, que você vai observar o climograma e responder as perguntas na próxima página 21. Responda também as duas questões na página 21, a letra A e a letra B. Nós iremos corrigir durante a nossa aula online. E algo mais para a gente pensar. Em algumas regiões do Pará, as chuvas anuais têm diminuído com o passar do tempo, devido a grandes irregularidades do clima. Se essa tendência permanecer, teremos grandes problemas no equilíbrio ecológico regional, pois a atmosfera em nosso estado está tornando-se menos úmida. Os desmatamentos realizados por causa do comércio da madeira, do uso do solo para a agricultura e para a pecuária, além de queimadas resultantes da tentativa de limpar as propriedades de forma rápida,
são alguns dos fatores que têm contribuído para o aumento das temperaturas no Pará. Continuamos então na próxima aula. Até lá!